a idolatria da alta performance. O que eu vou dizer aqui parece que vai até mesmo contra um pouco do que eu já disse antes em outros vídeos, mas não. E eu sou muito favorável à ideia de você ser melhor, cada vez melhor, até mesmo aquela ideia do 1% melhor a cada dia, melhor do que você ontem. E eu sou favorável a isso. Eu acho que nós devemos buscar sempre sermos melhores. Não melhores do que fulano, beltrano, ciclano, mas melhores do que nós mesmos ontem. E essa ideia do 1%, ela é muito boa também. Mas veja só, eu tenho refletido um pouco sobre isso, como esta cultura da alta performance, da produtividade, ela tem inculcado na cabeça das pessoas da nossa geração, fazendo com que todo mundo acredite ser capaz de empreender, de alçar voos cada vez mais altos, de ficar milionário, de conquistar o corpo desejado, daí por diante. Ainda que eu acredite que, de alguma maneira, está acessível a todos, sim, por outro lado, nem todo mundo vai conseguir. Na verdade, a grande maioria das pessoas não vai conseguir. E quando ela não conseguir, será que ela deve se sentir o pior dos mortais, a mais inferior das pessoas? Será que ela tem que se sentir uma derrotada? Como eu falei, a conquistar algumas coisas não são para todos. E, de alguma maneira, está tudo bem. O problema é que essa cultura também da produtividade, essa cultura da workaholic, né, de trabalhar mais e mais e mais, onde alguns vão pregar que todos têm as mesmas 24 horas, por exemplo, e coisas do tipo, e todos são capazes, essa cultura tem inculcado na cabeça das pessoas também uma espécie de senso de necessidade de vencer. E muitas pessoas, elas vão fazer disso um peso. Elas vão fazer disso uma demanda maior do que a sua oferta é capaz de ofertar, não é? Vão fazer disso uma espécie de ídolo, e um ídolo é aquele que pede de você algo que você não é capaz de entregar completamente. Você nunca satisfaz um ídolo completamente, você nunca, deixa-o satisfeito por completo. E quando nós idolatramos essa alta performance, produtividade, é muito comum que nós venhamos a nos frustrar e, no final das contas, saímos mais frustrados e tristes e angustiados do que entramos. Então, eu gosto muito de um texto de Freud, que é o mal-estar na cultura, em algumas traduções, o mal-estar na civilização, na sociedade. Mas esse texto ele fala sobre como nós lidamos com as pressões externas. Como nós temos pulsões em cada um de nós, há pulsões, há desejos que eles querem de alguma maneira extravasarem, eles querem vir à tona. Contudo, por conta de uma pressão da sociedade, por conta de um censor na sociedade, de um julgamento social, para que a civilização se estabeleça, é necessário que nós controlemos nossos impulsos e pulsões, é comum. Eu quero falar melhor sobre esse texto do Freud, em outra ocasião, até porque ele cabe em inúmeras outras, situações. Mas veja só, há então em nós desejos e pulsões, pulsões boas, né, o que Freud vai chamar de eros, e pulsões ruins ou pulsões de morte, não necessariamente ruins, mas pulsões de morte, chamado de thanatos. Então veja, por exemplo, dentro delas está a pulsão da violência, da agressividade. Mas, para que a sociedade se estabeleça, a civilização, caminhe, né, de forma progressiva, rumo ao progresso, eh é certo que nós temos que controlar certas pulsões. Então as pulsões de vida dizem respeito a bem-estar, à nossa sexualidade, à reprodução, à nossa a autopreservação. E a pulsão de morte, ela diz respeito a essa agressividade e até mesmo ao desejo do retorno ao inorgânico, ou seja, retorno à morte. Mas, por que eu estou citando esse texto de Freud? Veja só, então, há pressões que a nossa sociedade impõe sobre nós, que todo o meio em que nós vivemos, desde a nossa família, desde o meio social, religioso, a civilização que nós fazemos parte, ela impõe sobre nós, certos limitadores, certas restrições. E como eu falei, é necessário que isso aconteça. E as nossas pulsões, elas vão por caminhos que normalmente vão, se opor a esses caminhos, de preservação da civilização.
Então, aí nesse momento é que nós nos encontramos num mal-estar. É isso, Freud vai chamar de mal-estar, então, esse encontro, essa tensão, de certa ambivalência, onde nós desejamos, manifestar nossos impulsos e desejos e pulsões, mas por outro lado vêm as pressões da sociedade. Então veja só, o que estou querendo dizer com isso? Com essa espécie de idolatria social, do desempenho, da produtividade, do ser melhor, pode ser que nós venhamos a impor sobre nós mesmos uma carga que nós não podemos suportar. E aí, eh, a pressão aumenta, a nossa pulsão não dá conta, e o mal-estar ele aumenta cada vez mais a ponto de pessoas ficarem mais deprimidas, angustiadas, ansiosas. Então, é muito comum que nós passemos então por esse sentimento paradoxal de que eu devo ser melhor, produzir mais, ser mais produtivo e, ao mesmo tempo, não conseguir alcançar essas metas e me sentir mal por isso. Me sentir angustiado porque eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, alcançar bater as metas que eu gostaria de bater e daí por diante. Então é muito importante sim, o desejo de ser melhor, o desejo de produzir mais, o desejo de ser mais eficiente, mas eu tenho que fazer com que isso se equilibre com quem eu sou de verdade, com quem eu sou de fato, com as minhas demandas reais. Porque senão o conflito ele só aumenta, e a minha angústia, meu mal-estar, ele vai aumentar cada vez mais também. Eu disse em outro vídeo aqui que nós estamos fazendo o melhor que nós podemos com o que nós temos em mãos. E eu acredito nisso. Cada um tem uma história, constrói a sua história, cada um foi construído de uma maneira, até certa medida não vem de nós a nossa construção, nós não decidimos quem seriam nossos pais, que cidade nasceríamos, que língua falaríamos nativamente, nós não decidimos muita coisa que veio sobre nós. Então cada um de nós tem uma construção. Eu sei que alguns desses gurus da produtividade dizem que todos nós temos as mesmas 24 horas, mas isso não é real, não é real. Pense numa criança, por exemplo, que desde os seus 10, 11, 12 anos, às vezes, tem que trabalhar para sustentar a sua casa, às vezes, são filhos de pais separados, onde vive com a mãe, mais, sei lá, 4, 5 irmãos, a sua escola não é uma escola que privilegia, ele não tem condição de escolas particulares, de cursos que agregam mais conhecimento para a vida dela. Então cada um de nós vem de uma construção, cada um de nós vem, de toda uma forma de ser que fez nós sermos quem somos. Então, entender a dinâmica de quem nós somos e o que nós podemos produzir a partir disso, faz toda a diferença na hora de nós lidarmos conosco mesmo. E como nós fazemos para nós nos conhecermos, nos entendermos mais e melhor? Eu sempre digo que o exercício do autoconhecimento é fundamental. E a melhor maneira, ao meu ver, disso acontecer é através de uma boa análise, por exemplo, com um terapeuta, com um analista. Se você não conhece algum, eu faço atendimentos online e aqui na descrição do vídeo estará o meu contato. Mas se não, vá seguindo essa página, esse canal. Aqui eu quero dar cada vez mais dicas de autoconhecimento, de aperfeiçoamento pessoal, de conhecimento. Então, compartilhe, curta esse vídeo, comente aqui, dê sugestões do que você gostaria de ver aqui, ok? Te espero, até uma próxima.